Abra sua Bíblia e abra no Evangelho de São Lucas, capítulo 22. Amém? Todos acharam? Vamos orar antes da leitura. Amado Deus Santo, misericordioso, poderoso, gracioso para conosco. Neste momento de culto e de adoração e da ceia que seu Filho amado nos ensinou a comer, que sejamos dignos para tal operação. Que o Senhor ajude todas as igrejas nesse momento que estão anunciando o seu santo evangelho. E que todos que nos ouçam possam abrir seus corações para que a palavra de Deus possa entrar. Nos ajude, Senhor, ter capacidade, compreensão, discernimento, sabedoria das suas santas coisas celestiais. Nos faça ter acesso a esses portais incríveis para que possamos levar ao povo de Deus as notícias, as boas novas, de uma forma correta, cristalina e pura. E em nome de quem anunciou o Evangelho para nós te agradecemos. Amém. Irmãos, palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Lucas, capítulo 22, verso 14 até o verso 19. Com bastante reverência, leiamos. E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos, e disse-lhes: Desejei comer muito convosco esta Páscoa antes que padeça. Porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, havendo dado graças, disse: Tomai-o, reparti-o entre vós. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice, depois da ceia, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Amém? Que Deus nos ajude. Irmãos, neste dia de reunião, aproveitamos para cumprir uma das ordenanças deixadas pelo nosso Senhor Jesus. A ceia. A ceia, irmãos, não é santa. Santos são os que participam em memória do Senhor. Você, meu irmão, minha irmã, que vai participar de forma digna, é um santo de Deus, apto para este momento. A ceia é do Senhor. Nós somos participantes ilustres. O pão e o cálice são para todos os irmãos, membros da igreja em comunhão, dignos que esperam Jesus voltar. E para lembrar de tudo e anunciar que Jesus operou para nós essa tão grande salvação, estamos aqui. Anunciar é excelente método para não esquecer e divulgar ao mesmo tempo. Jesus disse: anunciais e comei até que eu volte. Nunca, jamais podemos esquecer da sua grande atitude na cruz. Para que não caiamos no esquecimento com o tempo desse grande feitio por nós. E o esquecimento não torne em desprezo. E quem faz desprezo comum é entre os ímpios. Vigiemos e oremos para que nós não esqueçamos do que o Senhor quer de nós. É por causa dele que estamos reunidos esta noite. E é por causa dele que reunimos em todos os cultos. Amém? Estaremos reunidos até a volta do nosso Senhor. Que Deus nos ajude. Porque fiéis são sempre obedientes. Esta igreja tem uma história de irmãos que nasceram espiritualmente aqui e foram chamados à glória nesta igreja. Temos fatos concretos acontecidos entre nós.
Porque pela sua causa, um dia fomos unidos em um só corpo, a igreja local do Senhor. E por ele somos. Unidos no Senhor, não há como esquecer de tudo que ele nos fez. E tem feito e há de fazer entre nós, porque nós temos fé, porque nós temos e vivemos em esperança. Assim definimos o nosso compromisso com a cruz que ele nos deu para carregar, logo quando conhecemos Jesus. Quem quiser vir após mim, ou quem quiser ser o meu discípulo, tome a sua cruz e siga-me. Você fez, irmão, continue. A cruz de Cristo nos atrai até ela, nos puxa como um imã, nos prende na liberdade do seu amor. Não tem como sair mais. Pelo seu amor, por nós, somos e que somos atraídos. Somos o que somos porque fomos atraídos. Ele não nos mandou seguir, ele nos atraiu para ele. E nós seguimos Jesus. Pelo seu amor, nós somos atraídos em Jesus. Irmãos, ainda que nas lutas diárias, nas dificuldades do nosso dia a dia, conversa com o irmão durante a semana, final de semana, outro dia, todos nós temos problemas. Todos nós passamos por dificuldades. Teve uma quinta-feira que nós estávamos com o estudo preparado e no momento de pedido de oração, as irmãs pediram: irmãos, eu peço pela minha ansiedade. Outra irmã: eu peço também porque eu ando ansiosa. A outra falou: lembra de mim que eu também estou ansioso. Então nós pregamos sobre ansiedade numa quinta-feira, para que o Senhor acalme os nossos corações. E Ele ouve as nossas petições. Essas chamadas lutas diárias, dificuldades do nosso dia a dia, precisamos nos colocarmos sempre no caminho do Senhor, como povo de Deus, para Ele cuidar de nós. Porque Ele cuida de nós. Tudo passa nessa vida. A nossa salvação é eterna. As adversidades nunca devem editar a nossa caminhada. As adversidades não devem mudar nosso rumo. Somos por Ele e para Ele. A fé e a esperança nos conduzirão até o dia do Senhor. Nada nos deve afastar de Jesus. Nada. E é uma ordenança que quando um irmão está caindo, o outro levanta, ajuda. Procuremos socorrer uns aos outros. Em todas as situações. Então, por qual motivo outras coisas da vida podemos sermos induzidos ao desânimo? E por que motivo quaisquer outras atividades não são tão importantes a mais do que estar aqui participando da reunião do corpo de Cristo? Na verdade, não há motivo justo para isso. Na verdade, são meras desculpas. Este é o momento de demonstrarmos a definição das nossas prioridades, das nossas convicções íntimas. Porque, irmãos, nas provações é que ajustamos a nossa fé. Amém? É o coração que nos leva a qualquer lugar quando queremos, não é? Nós estamos tendo a festa da cidade chamada Festa do Peão. Ontem choveu, fez frio, antes de ontem, e eu achei que o pessoal não ia para lá, porque nós não fomos. Mas depois tive a notícia que lotou. Então as pessoas enfrentaram chuva e frio, garoa fria, e foram numa festa. Por que foram? Porque dentro do coração deles, nada os impediu de ir. Crianças foram no colo dos seus pais, se adoentam, mas os pais vão. Irmãos, como dizia minha mãe, que barbaridade os homens fazerem coisas assim. Então o coração nos leva para onde nós queremos. E corações apaixonados conduzem a essas paixões loucas do mundo. Mas, irmãos, os puros de corações rumam para eventos santos.
para a congregação dos justos. E são convictos. Por comprometimento, nós nos reunimos. Não tem outro lugar melhor. Aqui estamos. Aqui estamos. Nada deve ser mais atraente, onde a cruz de Jesus é trazida em lembrança, em memorial. Onde Jesus está sendo honrado, nós devemos estar presentes. É o nosso lugar físico. Os de corações transformados por Jesus fazem com que se apresentem espontaneamente na congregação dos salvos, na congregação da Igreja do Senhor. Todos têm vontade e gestos de se fazerem presentes e participantes com alegria. É o momento de lembrar em reunião as maravilhosas bênçãos do bondoso Deus. Aqui nós dizemos amém. Graças a Deus que eu tenho essa igreja para vir. Graças a Deus que Deus me deu essa oportunidade. Lembrar, louvar e adorar ao Senhor piedoso e misericordioso. Irmãos, e que cada um nesta noite deve ter instalado no seu coração um cântico de convocação desde a sua casa para vir aqui. No Salmo 111, verso 1 e 2, está escrito assim: louvai ao Senhor. Louvarei ao Senhor de todo o meu coração, na assembleia dos justos e na congregação. Não é um cântico solitário. Pode ser. Como de Ana, por exemplo. Ana chorava e lastimava solitariamente, pois ela veio a alegria e ela também comunicou a alegria, oferecendo Samuel ao Senhor. Amém? Grandes são as obras do Senhor, diz o salmista, procuradas por todos os que nelas tomam prazer. Ora, irmãos, as obras do Senhor são grandes. E elas são procuradas, as obras do Senhor são procuradas porque tem prazer na obra do Senhor. Quem não tem prazer não vem. Os cânticos que fazem sentido nas nossas vidas, nós cantamos. Cânticos em que as obras do Senhor são lembradas e agradecidas, elas brotam do nosso coração. O coração grato tem esse hábito. A ceia não é um ato fúnebre. Não é um momento de pêsames. Esse é um momento de esperança viva e de alegria de que Jesus vai voltar. Ah, irmãos, eu tenho ouvido tanto de pessoas desesperadas, às vezes nem convictas. Jesus tem que voltar. Mas nós cremos que Jesus vai voltar. Amém? Nos hinos, nos cânticos, deve-se conter as aleluias. Aleluia é como se louvai ao Senhor. Também o louvar com os salmos e com as glórias. Glória é o brilho do esplendor do Senhor. Lucas 2:9, um versículo que conta um fato, mas esse fato foi provocado quando os pastores estavam no campo na vigília da noite, durante o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, houve essa provocação celestial. Amém? E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, sobre os pastores, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, tiveram grande temor. Na verdade, esses pastores ficaram assustados e disseram: não temeis, nasceu o Redentor. Bem, do mesmo modo, irmãos, louvar com hosanas, como aqueles meninos do templo, em Salmo 8, onde se tira o perfeito louvor dos pulmões das crianças. Nós estamos
e lembrando de fatos bíblicos que às vezes passam desapercebidos, mas nos altos céus são notados. Do mesmo modo, todos devem procurar com alegria e contentamento esse momento, porque é um acontecimento celestial para nós também. A ceia é o momento de enaltecer o grande sentido das nossas vidas. Com esperança alegre, nutridos pela obra do Senhor, pela tão grande salvação executada em nós. Salmo 150, verso 6, bem conhecido dos irmãos. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Amém? É por isso que devemos nos resguardar na memória contentes. Contentes, meus irmãos, de contentados na graça. Nunca esquecer ou deixar de estar ativa a nossa esperança de que Jesus é vivo entre nós. E Ele vive. Jesus vive. E Ele vai voltar. Esperamos com esperança viva de fé. No grande amor de Deus, foi dado a nós gratuitamente. O sacrifício do nosso Senhor foi de valor imenso e único. Mas a dádiva do seu sacrifício, a nossa salvação, validada na crucificação e na ressurreição, é a glória de Deus entre nós. Amém? Cristo, nosso Senhor, ao instituir a ceia, se serviu dos alimentos mais comuns para simbolizarem a sua presença constante no nosso dia a dia. Como eram os alimentos da Páscoa, além de cada simbolismo, fácil acesso. Não existia nenhum prato refinado, nem na Páscoa e nem na ceia. Tudo de mais simples. Eu acredito que se fosse na nossa cultura, seria arroz com feijão. E um suco de limão, alguma coisa assim. Bem simples, porque qualquer um pode ter acesso. Qualquer um pode ter acesso ao corpo e o sangue de Cristo. Amém? Isso é importante. Nas Escrituras Sagradas, o pão simboliza principalmente a necessidade básica da vida humana. É o sustento da vida. Na ceia é o corpo do Senhor distribuído entre nós. Cada um de nós somos parte do Senhor Jesus. Por isso que nós somos chamados lá no início de cristãos. Cristão é pequenos cristos. Amém? Pequenos cristos. Os pagãos viram nós e falaram assim, é um pequeno Cristo. Olha quantos pequenos cristos se multiplicaram neste mundo. De forma que, irmãos, todos nós, no Senhor, também somos participantes do sangue derramado na cruz. Em João 6,35, Jesus disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Jesus nos deu motivos para satisfação e contentamento, como Ele nos abastou com tudo de simples. Irmãos, tudo de simples é o suficiente. O que tem de mais simples na natureza é suficiente para nós. Quem complica é o homem. Deus deixa as coisas simples para nós. Na simplicidade, nós encontramos esses caminhos. E com a ceia não seria diferente. Porque ceia não é manjar entre os importantes homens da sociedade. Nesses eventos, nós não somos convidados. Tem que ter convite especial. Tem que fazer parte da elite dos palaciana. Não. Como Jesus ia fazer uma ceia para pessoas importantes da sociedade, se quem o procurava durante seu ministério eram os pobres, os necessitados, os desprezados?
os humilhados. Então, todos os elementos da ceia são para os simples, que participam da presença do Senhor. Porque não há como não estar satisfeitos na presença do Senhor, no que Ele nos oferece. Então pode vir as tempestades, as dificuldades, porque sabemos que Ele nos socorrerá no momento oportuno. Eu quero trazer 4 salmos para você, para nós, e ele está no Salmo 121. Nós não vamos ler todos, vamos alternar alguns. Primeiro, nós vamos ler o verso 2. Ele diz do socorro: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Definitivo. 5. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é tua sombra à tua direita. 7. O Senhor te guardará de todo mal. Guardará a tua alma. 8. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora para sempre. Senhor é socorro. O Senhor nos guarda. Ele é uma sombra. A sombra, irmão, é quando tem uma luz, um sol atrás e tem alguém maior que nós. Então a sombra nos protege. O Senhor nos guarda de todo o mal e Ele guarda a nossa alma também. Guarda dos malignos e permanece a nossa alma guardada. E por fim ele diz que nos guarda na entrada. Você pode ir para vários lugares, depois Ele guarda na sua saída. Isso é, Ele vai te guardar no começo, no fim. Isto é, desde agora para sempre. Amém? É por Ele que nós tomamos a ceia. E por isso que Paulo diz em 1 Coríntios 11, 26, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Ora, irmãos, somos lembrados, somos guardados, somos protegidos pelo Senhor, tomamos a ceia pela gratidão. A ceia nos lembra o sacrifício de Jesus e nos impulsa para o futuro, sabendo que tudo está protegido para nós até o dia que Ele voltar. Por isso Paulo diz, olha, todas as vezes que a igreja comer e beber, anuncie a morte do Senhor. Não tenha vergonha de falar da morte de Jesus, não, até que Ele venha, porque Ele ressuscitou. Só volta quem ressuscitou, quem está vivo. Você anuncia a morte de alguém que está vivo. Nós não anunciamos mortos para os mortos que não voltam mais. Nós anunciamos alguém que foi sacrificado e morreu, está vivo e voltará. Jesus vive. Por que Jesus vive? Ele vive em mim. Ele vive em mim. Somos testemunhas de que Jesus está vivo. Nós não vimos Jesus ressuscitar. Nós não vimos Jesus pessoalmente. Mas nós temos Jesus através do Espírito em nós e somos a prova que somos pequenos cristos. Amém? Então, irmãos, para finalizarmos essa breve meditação, Memorial é um evento que tem por objetivo de trazer algo de volta. Toda vez que nós lembramos de coisas boas, o nosso desejo é que ela volte. Por isso que a lembrança é uma palavra muito difícil de compreender. E ela entristece muitas vezes. Porque as lembranças passadas não voltam mais. Mas quando nós trazemos na lembrança a morte de Cristo, é diferente, é uma lembrança viva de quem está vivo e que vai voltar. Anula tudo que nós entristecemos para nos dar esperança rica de que Ele é vivo e vai voltar. Amém? Aos que participam da ceia do Senhor, podemos trazer à memória 2 tarefas feitas por Jesus que nunca podemos esquecer. A morte do Filho de Deus numa cruz em nosso lugar, para nos dar esperança viva
e Ele está vivo. Esperança da volta de Jesus, quando nos encontraremos com Ele em glória para assumir o lugar que Ele nos prometeu. Viver em esperança vale a pena. Tomar a ceia é importante. Que Deus nos abençoe. Amém?